vou falar para vocês hoje sobre os beneficiários do regime geral, que são divididos, nós já falamos, entre segurados e dependentes. E vamos falar do segurado obrigatório contribuinte individual. Esse segurado, ele também é chamado de segurado residual. Poucas vezes nós vimos isso em prova, mas se você se deparar com essa nomenclatura, não se assuste, tá? E por que vão chamar de contribuinte ou de segurado? De segurado residual. Porque, na verdade, o contribuinte individual não tem uma característica específica sobre a sua qualidade de segurado. Nós temos no empregado doméstico, características muito fortes, muito presentes, que vai fazer com que a gente logo identifique aquela pessoa física como segurada, empregada doméstica. A mesma coisa nós vamos ver aqui, depois, o segurado especial. Mas no caso do contribuinte individual, não. Eu tenho várias hipóteses de enquadramento do contribuinte individual. E aí você vai anotar para mim o artigo 11, inciso 5, da lei, da lei 8.213. Ou então, o artigo 9, nono, inciso 5, do decreto 3.048. Eu prefiro até que vocês estudem pelo decreto 3.048 em relação ao contribuinte individual. E por quê? Porque o decreto está mais atualizado desde 2020 com outras pessoas que, exercendo atividade remunerada, vão poder ser enquadradas como contribuinte individual. Então, eu prefiro trabalhar nesse caso do contribuinte individual com o decreto 3.048. E o primeiro aí que a gente coloca é a pessoa física, olha só, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título em caráter permanente ou temporário, mas em área superior a 4 módulos fiscais. Ou, quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, vai ter auxílio de empregados ou vai exercer aquela atividade por meio de prepostos. Então, veja só, eu quero delimitar isso muito por conta do segurado especial. Aqui, como contribuinte individual, eu tenho uma pessoa física que vai explorar atividade agropecuária. Só que qual é a área que ela vai explorar? Olha, independentemente de ter ou não empregados permanentes, ou de exercer essa atividade por meio de prepostos, se a área explorada for superior a 4 módulos fiscais, ela vai ser enquadrada como contribuinte individual. Então, área na agropecuária maior do que 4 módulos fiscais, eu nem pergunto se tem ou não empregados permanentes, né? Eu já parto para contribuinte individual. Agora, se a área explorada for menor ou igual a 4 módulos fiscais, eu preciso descaracterizar o regime de economia familiar. Então, ali não poderá ter, nesse caso, vai ter empregados permanentes ou a atividade vai ser exercida por meio de prepostos. Já a atividade pesqueira, tá? Não tem limitação de área. A atividade pesqueira, olha, com auxílio de empregados ou por meio de prepostos.
Nessa atividade pesqueira, com uso de embarcação de médio e grande porte. Então, mesmo que eu tenha ali uma pequena produção, se a embarcação utilizada for de médio ou pequeno porte, já enquadra o segurado como contribuinte individual, tá bom? Bem, a outra é a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade extrativista mineral. Olha, esse aí é o quê? É o garimpeiro, né? Esse aí é o garimpeiro. Meu Deus, eu não estou boa hoje com essa caneta. Vamos lá. Esse aí é o garimpeiro, tá? Então, veja só. O garimpeiro, ainda que exerça atividade em regime de economia familiar, ele não descaracteriza a sua condição de contribuinte individual. Então, pensa, garimpo, extração mineral, com ou sem empregados, né? De qualquer maneira, ele vai ser contribuinte individual. Agora, essa atividade de extrativista mineral, atividade do garimpo, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser lícita. Ih, meu Deus, espera aí. Agora que danou tudo. Ela tem que ser lícita. Por que que ela tem que ser lícita? Olha, porque se alguém, mesmo sendo uma pessoa física, estiver explorando a atividade mineral em local não autorizado, né, aí vai estar exercendo atividade ilicitamente. Então, não posso enquadrá-lo como segurado obrigatório, muito menos como contribuinte individual. Então, pode acontecer o seguinte: fulano foi, então, para a região amazônica e lá veio exercer o garimpo, sem autorização específica para tal. Ele exerce a atividade de extração mineral sem empregados. Portanto, vai ser segurado obrigatório do regime geral na condição de contribuinte individual. Certo? Não. Errado. E por que errado? Porque, neste caso, ele está exercendo uma atividade de forma ilícita, de forma irregular. Então, ele não vai ter o amparo, né, não vai ter a sua filiação obrigatória ao regime de previdência social na condição de contribuinte individual. Tá? Então, tem que preocupar em relação à atividade ser lícita. E aí, veja, olha, o garimpeiro com ou sem auxílio de empregados, ainda que exerça essa atividade de forma não contínua. Então, de qualquer maneira, garimpeiro, desde que exerça licitamente a atividade, será o quê? Contribuinte individual. Ministro de confissão religiosa. Gente, esse aí é o mais famoso de todos, né? Ele já era, há muito tempo, bem queridinho das bancas. E no último ano, né, no ano de 2022 e 2023, ele tomou uma proporção até maior e depois a gente vai falar por quê. Então, o ministro de confissão religiosa, o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, é qualificado como contribuinte individual. Quem seriam, professora? Olha, os pastores, né, das igrejas, os padres, párocos, rabinos, né, na religião judaica. Então, são contribuintes individuais. Agora veja a letra D. O brasileiro civil que trabalha no exterior. Para quem? Para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo.
ainda que lá domiciliado e contratado, salvo, olha, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Então, veja só. Veja a situação aqui. Olha aqui. Nós temos uma situação que é o brasileiro civil que vai estar trabalhando para quem? Para organismo oficial e internacional do qual o Brasil é membro efetivo. Eu preciso saber todos? Não, mas eu tenho alguns, né, que atualidades, conhecimentos gerais, você sabe. Então, a ONU, a Unesco, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde. Então, são organismos internacionais que podem aparecer já pronto na prova, sem falar organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo. Bem, ainda que esse brasileiro esteja lá domiciliado, lá tenha sido contratado, se ele não for coberto por um regime próprio de previdência social, ele se enquadra como segurado obrigatório do regime geral do Brasil. Né? Então, olha, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Professora, mas eu vi uma coisa muito parecida com isso. E, na verdade, era qualificado como empregado. Exatamente. Olha, o brasileiro civil que trabalha no exterior para a União, em organismo oficial brasileiro ou internacional, do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando amparado pela legislação do país do domicílio, é empregado. Então, aqui tem uma diferença que você não pode esquecer, tá? Quando a gente verifica a qualificação como empregado, esse brasileiro civil trabalha para quem? Para a União. No exterior, em organismo internacional do qual o Brasil é membro efetivo. Quando ele é contribuinte individual, ele trabalha no exterior para quem? Para o próprio organismo internacional do qual o Brasil é membro efetivo. Por isso que quando a gente lê, né, muitas vezes a gente fala, mas eu já ouvi, eu já vi isso em algum lugar. Então, essa é a pegadinha. E é a pegadinha que a banca trabalha com a gente, né? Quem é o contribuinte individual e quem é o empregado. E aí, professora, como que eu estudo, né? A minha dificuldade em estudar essa parte da matéria, porque muita decoreba não vai decorar. Na hora que você estiver assistindo a minha aula ou lendo o PDF, você já vai verificar no próprio artigo a diferença. Então, você vai estudar sempre ou com a videoaula e a legislação, para já ir marcando, ou com PDF e a legislação, né? Não tenta estudar a legislação separadamente. E mais, você vai, a cada enquadramento de um segurado, você vai imaginar a situação. Então, aqui, João mora em Nova York. Lá, ele foi contratado para trabalhar num organismo internacional do qual o Brasil é membro efetivo. E não é coberto por regime próprio de previdência social. Olha, embora João esteja em Nova York, ele é segurado obrigatório da nossa previdência, da Previdência brasileira, como contribuinte individual. Então, se João lá, contribuindo, né, para a Previdência Social, sofrer um acidente que o incapacite permanentemente para o exercício de qualquer atividade que venha lhe garantir a subsistência, João poderá ser aposentado por incapacidade permanente
pelo nosso regime geral de previdência social. E aí eu falo, olha, aplicação da nossa lei previdenciária lá no exterior, né? Porque João é sim segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Vamos lá. Mais um. Esse aqui é porque tem que ser pelo decreto mesmo, a lei está, né, desatualizada. Ah, mas o decreto está acima da lei. Não, o decreto atualizou em razão da atualização das leis empresariais, né, civis e empresariais. Então, veja, desde que receba remuneração decorrente de trabalho na empresa, vão ser contribuintes individuais. O empresário individual e o titular de empresa individual de responsabilidade limitada, urbana ou rural. Então, desde que receba remuneração. O diretor não empregado e um membro de conselho de administração de sociedade anônima. O sócio de sociedade em nome coletivo. Agora veja, o sócio solidário, o sócio gerente, o sócio cotista e o administrador, quanto a este último, quando não for empregado em sociedade limitada, urbana ou rural. E por que eu coloquei essa interrogação no sócio cotista? Bem, eu coloquei essa interrogação porque o sócio cotista, se ele não trabalhar na empresa, se ele não receber remuneração em razão do seu trabalho, tá? Pelo seu trabalho, decorrente de trabalho na empresa, ele não configura segurado obrigatório. Não, por quê? Porque eu posso ser cotista de sócia, cotista de uma empresa, e não me enquadrar como segurada obrigatória, né? Eu só tenho as cotas sociais ali, eu tenho algumas daquela empresa. Então, por isso que desde o início eu coloquei, desde que receba remuneração decorrente de trabalho na empresa. Então, fulano, ele é sócio de uma empresa, né? Mas ele não trabalha ali. E por isso também não recebe remuneração. Fulano pode se enquadrar como segurado obrigatório do regime geral? Neste caso, não. Servidor, professora, mas um servidor público pode ser sócio de uma empresa? Pode. Ele não pode exercer a administração, né? Então, por exemplo, eu mesma sou sócia de determinadas empresas. Sim, mas eu não trabalho nas empresas, eu apenas tenho a parte do capital social. Eu sou sócia cotista. Como eu não exerço e nem posso exercer a atividade empresarial, né, eu não vou ser enquadrada por esta condição como contribuinte individual, tá bom? Então, cuidado aí em relação ao sócio cotista. Vamos lá. Associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade. Então, administrador de uma cooperativa de crédito, administrador ou associado eleito, né, diretor de um clube, contribuinte individual. Agora veja, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que todos eles recebam remuneração. Em relação ao síndico, eu tenho que chamar bastante a sua atenção. Olha, o síndico, ele, quando remunerado, eu não tenho dúvida, ele é contribuinte individual. Bem, ele vai receber a sua remuneração por exercer a atividade de síndico naquele condomínio e vai ter que recolher, né, a sua contribuição. Bem, quando o síndico não recebe diretamente a remuneração, mas ele é isento,
tá? Ele é isento da taxa condominial por exercer a atividade de administrador daquele condomínio. Ele também se enquadra como contribuinte individual. E aí eu quero uma regrinha para você, tá? Vamos lá? Olha, síndico vai ser contribuinte individual. Quando? Quando receber remuneração ou então isento da taxa condominial. Isento da taxa condominial por exercer a atividade de síndico, né? Então, nesse caso, é uma remuneração considerada indireta. Ah, eu não tenho isso no decreto. Não. Você tem isso na IN, na Instrução Normativa do INSS, na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal, e é o mesmo entendimento que nós temos no STJ. Então, se perguntar, a jurisprudência dominante ou a jurisprudência dos tribunais superiores entende que, sendo o síndico isento da taxa condominial por exercer atividade de administrador do condomínio, ele é segurado, ele se enquadra como segurado obrigatório do regime geral. Correto. Bom, veja outro. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Professora, quem seria essa pessoa? Né? Olha, um advogado que faz um contrato de prestação de serviço com uma empresa. Ele vai lá, presta um serviço, né? Depois, daqui 2 anos. Um engenheiro que faz um projeto. Então, olha, presta serviço de natureza urbana ou rural sem relação de emprego. Bem, sem relação de emprego. Ah, mas o trabalhador avulso também presta serviço em caráter eventual, sem vínculo empregatício. Como é que eu vou saber na prova quando que é um ou quando é outro? Bem, no caso do trabalhador avulso, nós temos a lei dizendo que ele vai prestar serviço de natureza à empresa urbana ou rural, sem vínculo empregatício, mas serviços definidos no regulamento. Então, somente aqueles serviços que estão descritos no regulamento da Previdência Social, capatazia, extração de sal, né, aqueles lá, trabalhadores avulsos, portuários e não portuários, é que eu posso enquadrar como trabalhador avulso. E lá tem uma característica muito importante, a intermediação obrigatória entre a empresa e o trabalhador avulso, feita por quem? Pelo órgão gestor de mão de obra ou pelo sindicato da categoria. Aqui, olha como está escrito. Ele presta serviço em caráter eventual a uma ou mais empresas. Que tipo de serviço? Qualquer um. Qualquer. Sem relação de emprego. Tá? Então, dá para você, se vier uma prova, se você tiver uma prova, né, que traga literalidade da norma, você sabe diferenciar aí um do outro. Vamos lá. Pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Ah, professora, mas se exerce atividade econômica, tem que ter fins lucrativos. É aí que a gente erra, tá? Exerceu atividade econômica. Ela pode até não ter finalidade lucrativa, mas exerceu atividade por conta própria, atividade econômica. Então, é contribuinte individual. Cooperado de cooperativa de produção, que nesta condição presta à sociedade cooperativa
mediante remuneração ajustada ao trabalho executado. Então, eu quero chamar a atenção aqui sua de cooperado de cooperativa de produção. Cooperado de cooperativa de produção. Então, aqui eu tenho, olha, eu vou colocar aqui, né, um asterisco bem grande, por quê? Porque esse eu vou precisar dele lá na frente, na parte de custeio e na aposentadoria especial. É um dos que vai ter direito à chamada aposentadoria especial. Então, cooperado de cooperativa de produção. O microempreendedor individual, o chamado MEI. O MEI é contribuinte individual. Ele vai ter uma série de vantagens, né, quanto à burocracia toda para se organizar. Ele só pode ter, no máximo, um empregado, e esse empregado ele pode receber até um salário mínimo ou o piso legal da categoria. Tá? Então, ele tem uma série de vantagens, inclusive uma alíquota menor de contribuição. Nós temos ainda aquele, e eu chamo aqui, o condutor autônomo de veículo. Olha, inclusive o taxista, o motorista de transporte remunerado, privado individual de passageiros, o operador de máquinas, trator, colheitadeira e assemelhados, sem vínculo empregatício. Aí alguém me diz, professora, mas o motorista de aplicativo, ele não vai ser empregado? Porque eu já vi decisões nesse sentido. Eu também, né? Eu também já vi decisões que com certeza serão rechaçadas pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo já entende que o motorista de aplicativo, ele é autônomo, ele é contribuinte individual, não tem ali vínculo empregatício. Embora nós tenhamos decisões na Justiça do Trabalho com esse entendimento. Mas para o direito previdenciário, para eu fazer minha prova de direito previdenciário, eu vou colocar o quê? Que o motorista de aplicativo se enquadra na Previdência como contribuinte individual, tá? Como contribuinte individual. Médico. Médico participante do programa Mais Médicos, também individual. Vamos lá. E aí, gente, esses contribuintes individuais, lá mais à frente, nós vamos ver que eles têm formas de contribuição. Ou eles vão contribuir por conta própria, ou eles terão a sua contribuição retida do prestador, pelo tomador de serviço, né? Ou mesmo um tratamento específico em relação ao microempreendedor individual. Quando eu falei que o cooperado de produção ele é contribuinte individual, eu vou acrescentar também que o cooperado, filiado à cooperativa de trabalho, é contribuinte individual. Eu não trouxe todos aqui, né? Basta você pegar o artigo 9º, inciso 5 do Decreto 3.048. Aí sim vocês vão saber, o repentista, né? Aquele que trabalha, o vendedor de porta em porta, também contribuinte individual, certo? Mas já dá para ter um panorama, né, e dos principais aí que nós acompanhamos na prova, certíssimo?